nós, os adultos. Derrama da tua graça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Vamos, enquanto as crianças estão indo para a salinha delas, convido vocês a abrirem as suas Bíblias em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Estarei lendo do versículo 1 até o versículo 12. Atos capítulo 4. A palavra do Senhor diz assim: Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere, até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-se perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Vamos terminar comigo a leitura do verso 12 juntos, por gentileza? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nós iniciamos hoje esse capítulo 4, e eu sei que alguns podem estar vindo aqui pela primeira vez. O que nós estávamos vendo, o contexto, aquilo que vem antes, é sobre um acontecimento que houve em Jerusalém. Aconteceu uma coisa lá espantosa em Jerusalém. Isso aconteceu à tarde. É que os apóstolos Pedro e João, eles estavam naquela tarde indo para o templo. E o propósito é porque tinha oração. A hora da oração, que era em torno de 15 horas à tarde. E eles chegam ali na entrada do templo, da Porta Formosa, passaram por um homem que estava sentado no chão. Aquele homem tinha nascido paralítico. A Bíblia também o coloca como nascido coxo. Os amigos e parentes dele tinham muita compaixão dele, e o que eles podiam fazer por ele era carregá-lo todos os dias que tinham aquelas reuniões, e o punham sentado ali naquela área do pavimento onde ficava aquele homem pedindo esmolas. Então ele era um mendigo, e as pessoas que iam entrando no templo passavam ali e às vezes contribuía com ele. Ele era um pobre mendigo. Naquela condição dele, nós vimos aqui um tempo desse atrás aí, o mundo não podia fazer nada por ele.
E ele ali estendia então, não sei se ele tinha um boné ou tinha um chapéu para ele pegar a esmola. Mas as pessoas passavam e deixavam algumas moedas. E naquele dia, quem entra no templo? Pedro e João. E ele se volta para eles e pede esmolas. Pede esmola para eles. Aí acontece algo. Lucas, o escritor sagrado, em Atos 3, 4 e 5, ele diz assim: Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber dele alguma coisa. Então Pedro disse aquelas palavras memoráveis e imortais no verso, em Atos 3:6: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Aí a coisa foi espetacular, porque o que aconteceu no seguinte, no verso 7, e tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando entrou com eles no templo. O verso 8 diz assim: andando, saltando e louvando a Deus, o homem entra no templo. O resultado disso é quando tem um acidente de trânsito, todo mundo se junta. Quando viram aquela situação no templo, todos se juntaram para ver o que tinha acontecido. Aquilo que aconteceu não era conhecido, era espetacular, mas o homem era conhecido, porque ele sempre estava ali pedindo esmolas. Juntou a multidão, porque sempre que acontece alguma coisa assim, a multidão está lá. Muitos vieram ver o que tinha acontecido, olharam para o homem, a admiração, o espanto toma conta deles. Um homem que nunca tinha andado na sua vida, ele está dentro do templo andando. Eles olham para os homens que tinham feito aquilo. E quando Pedro viu que todo mundo estava assim, admirado, assombrado com o que aconteceu, como diz aqui o versículo 10, se encheram de admiração e assombro pelo que aconteceram. E aí vem tudo o que estudamos nos últimos sermões. Atos capítulo 3, verso 12 até o verso 26, nós temos o sermão de Pedro. Só que nós chegamos agora ao que aconteceu depois desses eventos. Pedro tinha explicado o que tinha acontecido. Qual foi o efeito desse milagre e da pregação de Pedro sobre os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo? E aí vem o tema do nosso sermão: é inacreditável o que aconteceu com eles. Esse é o tema nosso nessa noite, é inacreditável. Sabe por quê? Olha o versículo primeiro que lemos hoje à noite. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Vamos ler o verso 2 e 3. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. É inacreditável. Sabe por quê? Nós temos aqui uma descrição da primeira perseguição que está acontecendo na igreja recém-nascida no Novo Testamento, a igreja cristã. Uma perseguição que aconteceu porque as autoridades rejeitaram a mensagem do Evangelho. Você não acha que é uma coisa muito espantosa alguém reagir a esses eventos da forma como essas pessoas reagiram? A gente pensa assim porque a gente às vezes não leu alguma parte dos evangelhos. O que aconteceu aqui com estes apóstolos foi uma repetição do que tinha acontecido com o nosso Senhor. Se a gente lê os 4 evangelhos, a gente vê a mesma reação ao ensino de Jesus. Vocês olham para o Filho de Deus, a gente vê o que ele fez, ouve o que ele ensinou,
E a gente vê a antipatia do povo, a gente vê pessoas rejeitando o Senhor Jesus, tendo oposição contra ele, ao ponto dele dizer em João 15:25: odiaram-me sem motivo. Então nós vamos ver que tudo isso é inacreditável. Sabe o que é inacreditável? O que a incredulidade rejeita. Isso é inacreditável. Em primeiro lugar, o que nós temos aqui é a rejeição dos mensageiros. Observe a atitude do coração com os mensageiros, os apóstolos Pedro e João. Olha o versículo 2: ressentidos. Qual era o motivo desse ressentimento? É porque eles estão ensinando o povo e anunciam eles em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Veja a rejeição do versículo 3: e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere, até o dia seguinte, pois já era tarde. A multidão se levanta e ouve com admiração e fica espantada, enquanto Pedro expõe o evangelho. As autoridades, vou dizer outra coisa, religiosas, todas essas autoridades são religiosas, e a gente parte para refletir assim, qual tem sido a sua reação ao evangelho do Senhor Jesus Cristo? Aqui nós temos uma atitude que não devemos imitar: a rejeição dos mensageiros. Sabe, você vai entender por que isso é inacreditável. É porque foi a pregação de Pedro que trouxe todo o problema. A multidão se junta com admiração enquanto Pedro vai expondo o evangelho, e as autoridades se aborrecem com eles. Então, hoje, a gente pode perguntar assim: como é que você tem reagido ao evangelho? Isso é fácil de saber. Qual o significado da Bíblia na sua vida? Quase dizendo assim: em qual time você está jogando? Dá uma olhada no texto. Atos 4, versículo... Nós lemos a rejeição dos mensageiros no verso 2 e 3. Eu gostaria que todos nós estivéssemos nesse verso 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Por mais que qualquer um de nós rejeite o evangelho, a obra de Deus de salvar pecadores como nós, ela sempre avançará, independente de incredulidade, de ateísmo. O Senhor Deus continua conquistando corações com o seu evangelho. Apesar disso aqui, olha, apesar de ressentimento com a mensagem, apesar de tentarem prender os mensageiros, apesar da rejeição aos mensageiros, sabe como é que essa rejeição acontece? Dá uma olhada no verso 13 que não lemos. Olha o que essas autoridades fizeram. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, o que diz depois? Sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. E olha como eles ficaram, apesar da rejeição, de boca fechada. Olha o verso 14. Vendo com eles o homem, o que aconteceu com ele? Que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. A obra continua avançando. Ou seja, apesar da rejeição, apesar de desprezarem os mensageiros, isso aí é um bando de analfabetos, coisa fraca. Eles não eram assim, mas eram pessoas simples que estavam anunciando o evangelho. Põe isso de lado, isso não vai dar em nada. Quem era Jesus? Não, isso aí é um carpinteiro. Esses homens não tinham cultura. A linguagem de Pedro e de João provavelmente eram homens rudes, faltando-lhes o refinamento que é necessário. Perceba, é inacreditável.
Porque você já se deu o trabalho de verificar assim, será que eu consigo colocar os evangelhos tudo de lado? O que eu vou fazer com Jesus? Eles fizeram algo, rejeitaram o Senhor. Por isso que eu perguntei, o que você tem feito com o Senhor Jesus? Tem outra coisa para analisar aqui. Milagre é algo possível ou impossível? Esse milagre é verdadeiro ou ele é falso? São milagreiros? Ou nós estamos diante da intervenção de Deus sobrenaturalmente no nosso mundo? Deus está entre nós, ressurreto, restaurando pessoas, curando pessoas, cuidando pessoas como esse homem com o seu poder. Tem um milagre diante de nós. A gente fica pensando em aplicar essa primeira parte para nós, pensando em pessoas incrédulas. Hoje em dia, nós temos homens e mulheres tão incrédulos como essas autoridades. Sabe como é isso? Você olha esse texto, não pode ser verdade. A Bíblia deve ter sido inventada por alguém. E começa a construir um coração incrédulo, tanto quanto... vou te falar uma coisa, esse negócio de evangelho, isso é para quem tem inteligência curta. Olha a maneira. As pessoas, o quê? Ainda há gente que acredita nisso? No Gênesis. Incrível. À luz de todo o nosso conhecimento moderno, científico, a religião é o ópio do povo. Ridículo. Ninguém que tem inteligência, alguma cultura, acredita nesse tipo de coisa. Sabe como é que eles fizeram? Livrem-se, dá um jeito nessas testemunhas. Pega Pedro e João, coloca na prisão. Livrem-se. Dá um jeito nesse mesmo. Cala a boca desse pessoal. Irmãos, a gente olha isso, é inacreditável. Sabe por quê? Eles viram os fatos. Nós estamos vendo o relato desses fatos. E qual a maneira que você usa hoje para descartar o evangelho? Deixando a Bíblia cheia de teia de aranha? Quando ela está física igual essa daqui. Não abre nenhum aplicativo de Bíblia para ler, para ouvir. Como é que você despreza o evangelho? Que você não faça, não siga esse exemplo. Esse sentimento é do coração. Quando a gente vê ressentidos contra os mensageiros. Só que tem um detalhe. Quando você despreza o evangelho e você olha na história humana, você não pode fazer isso sem desprezar Martinho Lutero, aquele brilhante reformador. Você não pode fazer isso sem desprezar João Calvino. Você não pode fazer isso sem desprezar George Whitefield, um dos maiores evangelistas. Você não pode fazer isso sem desprezar o nascimento dos Estados Unidos. Você não pode fazer isso quando você vê o engrandecimento de uma nação como a Inglaterra. Você não pode fazer isso sem desprezar todos os missionários que aportaram em nosso país, vencendo doenças e pessoas para morrer por esse evangelho. Nós não podemos desprezar o evangelho sem verificar o bem que o evangelho tem feito na preservação da história humana. É impressionante, é inacreditável quando despreza o evangelho não colocar de lado também loucamente Agostinho de Hipona. É um grande problema quando você começa a pensar em desprezar os mensageiros. Só que a coisa, em segundo lugar, entendeu o que você pode estar desprezando? Como é que você tem ignorado o evangelho no seu coração e na sua vida? Não faça isso. Nós somos o país do futebol. Não jogue no time que já está perdendo. É o dos incrédulos. Em segundo lugar, a rejeição da mensagem. Olha o verso 10. O que é a mensagem?
Porque eles foram questionados. Olha o verso 7. Com que poder ou em nome de quem fizestes essa cura desse homem? Pedro, verso 8, como é que ele estava? Cheio do Espírito Santo. Ele estava assim. E ele disse: autoridades do povo e anciãos. Verso 10. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que, olha a mensagem que eles estavam rejeitando, em nome de Jesus Cristo. Quem é ele? O Nazareno. Quem é ele? A quem vós crucificastes. Quem é ele? A quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Pense no que está acontecendo. Depois deles rejeitarem os mensageiros, eles começam a rejeitar a mensagem. E a mensagem que eles estavam rejeitando é sobre essa pessoa que viveu entre nós na história humana. Quem é ele? Jesus Cristo de Nazaré. É só lembrar um pouco do que eles estão rejeitando. O que eles estão rejeitando é a mensagem que começa com o nascimento de Jesus. É a mensagem que esse nosso mundo antigo, velho, pecaminoso e infeliz, onde nasceu essa criança? A quem deram o nome para essa criança de Jesus, lembra? Foi prometido? Onde ele nasceu? Ele nasceu no estábulo, numa pequena cidade chamada Belém. E por que ele nasceu no estábulo, vocês lembram? Nós somos informados, é porque não havia lugar para ele naquela estalagem, na estrebaria. A sua mãe teve de ir a Belém com os outros, porque havia um recenseamento decretado pelo governador. Ela estava grávida, prestes a dar à luz do seu primeiro filho, mas não havia lugar na estalagem. As pessoas disseram: não, nós já fizemos a reserva. O João falava isso, a Maria falava isso, os outros falavam: olha, eu sei que ela está grávida, mas deixa ela para lá, nós já estamos reservados aqui. Esse é o comportamento do mundo. Não há tempo para ele na minha vida, não há tempo para ele na minha agenda, não há lugar para ele para hospedar em nosso coração. É por isso que essa criança, Jesus, nasceu no estábulo, no meio da palha, nasceu no meio da rusticidade, daquele lugar rústico dos animais. E ali está a pequena criança na manjedoura. Quem era ele? A Escritura declara: ele é o Filho de Deus entre nós. Ele é a única esperança para o mundo atual e para o mundo em todas as eras. Quando acabamos de ler aqui no verso 12, não há outro nome dado entre nós. Mas esse menino, ele é a prova de que Deus está interessado em nós pecadores. Esse menino é o braço de Deus para a nossa alma. Esse menino é o braço da felicidade do Deus bondoso para nós. Esse menino é a prova da misericórdia de Deus entre nós. Esse menino é o amor de Deus entre nós. Só que o menino cresceu e ele se tornou adulto. E é inacreditável, é o que ele começou a ensinar. É inacreditável a incredulidade diante da mensagem que ele começou a ensinar. A gente vê isso no Sermão do Monte. Dá uma olhada em Mateus 5,44, o que ele começou a ensinar, falando para os seus discípulos: eu, porém, vos digo. Vamos ler a mensagem dele? Amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Você imagina isso? É ou não é inacreditável colocar essa mensagem dessa pessoa de lado? É ou não é uma loucura, a incredulidade, colocar Jesus de lado? Quando a gente vê, ele pregou isso, ele recomendou isso, ele viveu isso. Ele foi a ilustração disso. Eles o rejeitaram. E quando você recusa o cristianismo, o evangelho, é isso que está rejeitando. Você está rejeitando o ensino que condena o adultério,
Você está rejeitando o ensino que condena o homicídio, a cobiça, o ódio. Quando você rejeita o evangelho, olha a loucura, está rejeitando um ensino que exige amor, misericórdia, compaixão, bondade, consideração mútua, ajuda mútua. É isso que essas autoridades estavam rejeitando. Rejeitou o Cristo. Sabe o que eles disseram tempos atrás aqui? Crucifica-o, crucifica-o, fora com ele, coloca ele longe daqui. Eles estão rejeitando aquele que era amigo que os religiosos odiavam. O amigo dos publicanos e pecadores é que está sendo rejeitado. Ele não era como os fariseus. Jesus não era como os fariseus. Ele não era como os religiosos da época. O fariseu era muito orgulhoso. Perceba que quando você mistura a sua religião com um pouco de orgulho, você ganha um diploma de fariseu. O fariseu dizia que nunca tinha cometido pecado. Só o fato de você, eu não preciso do evangelho, porque eu não sou tão mal assim. Isso é uma característica de um fariseu? Eu sou uma pessoa boa. Os fariseus diziam também. Os fariseus, eu dava o dízimo dos bens aos pobres, jejuava 2 vezes por semana, nunca tinha cometido adultério, havia praticado nenhum mal, homicídio. Mas Jesus não era isso. Ele era um modelo de todas as virtudes. Quando ele viu o coletor de impostos, o publicano, ele queria se colocar perto deles. Jesus se assentava com publicanos e pecadores, conversava com eles, comia e bebia com eles, compadecia-se deles, defendia-os daqueles fariseus. Rejeitaram ele, rejeitaram seu ensino, e nesse momento em Atos 4, essas autoridades estão rejeitando os milagres do Senhor Jesus, os seus atos de bondade, sua simpatia pelos sofredores, o seu olhar compassivo, misericordioso. Quando ele e seus discípulos se juntavam, eles se juntavam para estar com aqueles necessitados. Só que essa rejeição, ela ficou tão intensa à pessoa dele, ao ensino dele, aos milagres dele, que no final da sua vida, essa rejeição, lá está ele. Isso é representado e dramatizado em peças, em filmes, lá está ele, essa pessoa que eles rejeitaram numa cruz. Ele foi preso, mas tinham dificuldade para condená-lo, não conseguia levantar testemunhas para acusá-lo, não tinha como acusá-lo. Não, eles chamaram muita gente, tentaram tomar uma acusação, mas num segundo perdia-se o argumento, não há testemunha. Marcos 14, 55 e 56 fala isso. Ele não fez mal nenhum, mas eles o condenaram e o levaram ao alto de um pequeno monte. O monte era conhecido de todos, era chamado Gólgota. Lá está ele, sendo obrigado a carregar a sua própria cruz, para experimentar a maior atrocidade mortal que os romanos produziram, que era a crucificação. Eles tentam fazê-lo carregar a sua cruz por algum tempo, mas ela era pesada demais para ele. Alguém se coloca do lado dele para ajudar a conduzir a sua cruz. E ali, finalmente, eles chegam ao morro chamado Gólgota, e lá está ele deitado, a cruz é colocada, e alguns ouvem os sons dos pregos sendo colocados em suas mãos. Ele está sendo sacrificado, as pessoas olham admiradas, as autoridades dizem: nós nos livramos dele. E em agonia e sofrimento, ele morre. Essa é a mensagem que os apóstolos anunciaram. Jesus... E tinha outro aspecto, a ressurreição. Aquele que nunca fez mal nenhum, aquele que sempre fez o bem, que pregava e ensinava de maneira impressionante, morreu no madeiro, numa vergonhosa cruz. E agora, depois que morreu,
Lá eles agora estão retirando ele da cruz, tomam o seu corpo. Aparece um homem e empresta para ele uma sepultura e o colocam num túmulo. Rola uma pedra para que ninguém possa tirar aquele corpo, para que aquele impostor não perturbe ninguém mais. Pega o selo romano e coloca naquela sepultura para ela não ser violada. Coloca alguns guardas ali para guardar aquela sepultura daquele agitador temporário dos judeus. E a história? Acho que foi aqui que o Tolkien se inspirou para escrever O Senhor dos Anéis. Porque aqui nós temos uma tragédia pronta. Ele morreu. Nós nos livramos dele. Se isso fosse verdade, o paralítico tinha morrido paralítico no Templo Formosa. Se a história tivesse terminado ali, Pedro nunca teria sido capaz de pregar como pregou, com a autoridade que ele pregou sobre um fato que ele presenciou. Este Jesus, Pedro e os apóstolos disseram e todos testemunharam, ele rompeu a morte. Ele saiu do túmulo. Sabe o que temos diante de nós? Um fato da história. Nunca haveria nenhum apóstolo, estou falando dos apóstolos que morreram e não dos falsos apóstolos de hoje, que não fosse esse fato. Nunca haveria uma reunião como essa da igreja cristã se ele não tivesse ressuscitado. Os evangelhos mostram que os seus seguidores estavam desesperançados no momento, totalmente desconsolados, pensando que a história tinha chegado ao fim, mas ele ressuscitou, manifestou-se aos discípulos. Ele chega para os discípulos e diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide portanto, fazei discípulos de todas as nações. Ele ascendeu ao céu, na presença deles, eles o viram partir desse mundo, e eles recebem em Atos 2 o Espírito Santo, como vimos no dia de Pentecostes. E então começam a acontecer os milagres, e eles começam a pregar. Qual o sentido dessa história toda? Em 2 Coríntios 5,19 explica para nós o que estava acontecendo. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não colocando sobre os homens, imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou, a igreja, a palavra da reconciliação. O verso 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. O que significa tudo isso? Aliás, o que significa isso para você? Você está entre os que rejeitam os mensageiros? Qual é a sua atitude quando você ouve o Evangelho? Você já recebeu essa mensagem? Você já tem essa mensagem no coração? Deus, o grande e eterno Deus que fez o universo, tudo, homens e mulheres à sua imagem, Deus que é dono de tudo, Deus que está sobre todas as coisas e que vai julgar todas as coisas, o Deus contra quem homens e mulheres se rebelaram e pecaram, e que trouxeram miséria e vergonha como nós temos no mundo hoje. Deus que tinha feito homem e mulher perfeito, fez para ele um auxiliador. O homem cai dessa comunhão bendita. Nós herdamos tudo isso. O que nós temos diante de nós é nada menos do que Deus. João 3,16. O que temos diante de nós, esses fatos, é porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. O que aconteceu foi que no tempo certo, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar pecadores como nós. Sabe, rejeitaram os mensageiros, rejeitaram a mensagem. Eu gostaria que, em terceiro e último lugar, é inacreditável. E eu espero que isso não seja o que a gente vai pensar de você, que é inacreditável. Sabe o quê? A rejeição dos resultados da mensagem. As bênçãos do Evangelho. Dê uma observada, pensando especialmente na temática desse mês novamente. Sabe o que eles estavam rejeitando? E que quando você rejeita, não crê no Evangelho, você rejeita, em primeiro lugar, o descanso da mente. Talvez isso seja uma coisa tão... Dá uma olhada só nessas palavras em destaque. Veja que não é um convite religioso esse, é um convite pessoal. Vinde a mim. E a bênção, eu vos aliviarei. O que nós temos no Evangelho é que o Evangelho completa a nossa maior necessidade, mais profunda da alma. E achareis descanso para a vossa alma. Não sei se você é daquelas pessoas que... Essa é a primeira bênção do Evangelho. Descanso da mente. Descanso da mente inquieta que busca a verdade sem Cristo. Alguém que quer viver sem Ele. Descanso da sua perplexidade intelectual. Compra uma coisa, compra outra, tenta ler, tenta buscar, busca um livro de autoajuda, busca não sei o que, não consegue encontrar-se. Descanso para a luta com as próprias forças, para tentar ser moralmente gente boa. Descanso disso. Descanso para apresentar uma pureza e uma limpeza que por dentro é uma podridão. Descanso da busca de Deus. Descanso de todas as dificuldades que você se enrolou porque não teme ao Senhor. Só que tem uma outra segunda bênção. Parece que as coisas estão todas embaçadas. Aí você busca iluminar o seu caminho com uma lanterna dessas de celular que tem agora aí, para tentar encontrar luz para a caminhada. Mas uma bênção, a segunda bênção do Evangelho é que nós recebemos por meio de Cristo luz espiritual. Essa é a segunda bênção. Vamos ler esse versículo juntos? De João 8,12. Olha a bênção. De novo, lhes falava Jesus. O que ele disse? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Vamos pensar em termos de luz. Ele disse assim: eu sou a luz do mundo. São essa bênção que ele coloca para nós. Ele nos dá luz. Lembra que nós pregamos domingo à noite passado? Você tem um relacionamento, uma luz nova sobre Deus. Você tem outra consideração por Deus. Você olha o mundo e olha com outros olhos. Pecadores como somos, nós olhamos a partir e através do Evangelho. Nós temos uma luz sobre nova, é que eu fui reconciliado com Deus. Além das bênçãos do descanso e das bênçãos da luz espiritual, não sei, eles estão rejeitando, é inacreditável. Rejeita o descanso, rejeita a luz espiritual, terceiro e último lugar, rejeita, aí é horrível,
a chave para ir para qualquer cemitério, ou se não for para nenhum cemitério. A vida eterna. Isso é inacreditável, o que Deus fez por nós por meio de Cristo. O Evangelho é o maior argumento de Deus para nossas bênçãos em relação ao descanso, à luz espiritual e enxergar além túmulo. Vamos ler juntos? Imagine você. Aliás, a gente lembrar no final de estar orando diante dessa seca. Lembra das pessoas? A dificuldade de ter água potável. Não é isso que a gente está vendo no noticiário? E quando as pessoas não têm água potável, elas tomam o que puder para saciar a sede. Eu quero te falar uma coisa assim, do coração. Sem o Evangelho, você vai tomar muita água contaminada com outras coisas. O que o Evangelho traz, o refresco do Evangelho. Vamos ler o que ele traz. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Pense nessas palavras. Tem coisa que a gente não gosta de pensar, mas pense naqueles momentos em que o nosso coração é desafiado a encarar coisas que nós não queríamos encarar. Aí você fala: onde é que eu vou encontrar ânimo, energia e disposição para encarar esse desafio? O Evangelho diz assim, na promessa do Filho: eis que estou convosco todos os dias. Que promessa, que companhia, que consolo, que presença, que amigo, que salvação, que bondade, que graça. Como o Cristo ressurreto comigo. É disso que nós temos necessidade. Aqueles que deram as costas para o Evangelho, o rejeitaram, essas autoridades. O que fazer se tiver alguém conosco que rejeita os mensageiros, rejeita a mensagem e as bênçãos do Evangelho? Sabe o que o Evangelho chama a fazer? Arrepender-se hoje e crer nessa mensagem. Que eu vou receber, serão perdoados todos os pecados imediatamente. Crer no Senhor. Crer no Senhor. É impressionante esse texto de Isaías 1,18. Eu fico impressionado. 20. Pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Olha o que Deus diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Qual é a sua condição espiritual hoje à noite? E a gente está caminhando para o final. Por que a insistência? Porque é inacreditável o que fizeram. Rejeitaram os mensageiros, rejeitaram a mensagem e rejeitaram as bênçãos desse Evangelho. O que você tem feito de Jesus? Eles disseram: fora com ele, crucifica-o. E você? Você já o recebeu? Já se comprometeu com ele? Não, é inacreditável você não fazer isso. Sabe por quê? Vamos ficar de pé, por gentileza, e concluir com essas duas leituras.
Enquanto isso, se os irmãos do louvor quiserem se aproximar, com calma, fica à vontade. Vamos ler Atos 4:12. Vamos ler juntos? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É por isso que é inacreditável, porque não tem outro. Mas em segundo lugar e último, o que eu devo fazer hoje, nessa semana? O que o profeta Isaías nos chama a fazer? Vamos ler juntos? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. É inacreditável desprezar o Senhor, que é cheio de compaixão, o nosso Deus, que é rico em perdoar. Não saia daqui com essa sensação, mas renda-se ao Senhor, viva para o Senhor, e que possamos adorá-lo juntos nesse momento.